Adestramento Brasil direto de trial na cobertura dos Jogos Equestres Mundiais. Entrevista a Sandra Smith, diretora de adestramento da Confederação Brasileira de Hipismo. Sandra, vamos começar fazendo uma avaliação das competições dos 4 integrantes da equipe brasileira. Vamos lá, Roberta, primeiramente boa tarde, obrigada por estar aqui dando esse apoio para o adestramento. Bom, nós viemos com os únicos 4 que classificaram, que tiveram o índice, né? No primeiro dia competiram o Leandro com o DiCaprio e a Giovana com o Zíngaro, e hoje competiram o Pedro Gaolho e o João com o Chiripiti. Eu acho assim, todo mundo esperava um pouquinho mais, né? Então fica esse saborzinho um pouquinho amargo. Por um lado, né? Porque todos eles tinham condição de fazer pelo menos 67% em pista, todos eles trabalharam muito. Por outro lado, assim, a gente sempre volta ganhando, a gente ganhou muita experiência, a gente percebeu assim, os cavalos treinando no aquecimento muito bem e de repente dando uma baixada aqui, está muito quente, né? Como você sabe, aqui está, né, esse calor infernal e de repente chove, de repente calor de novo, não é fácil. Os nossos cavalos, 3 dos nossos cavalos estiveram na quarentena, saíram ontem por causa de mudança de última hora para correr do furacão, então tem alguns problemas aqui de organização. Por outro lado, o piso é fantástico, toda a organização, assim, o que a gente pede, eles tentam fazer ao máximo, mas, né, tem algumas coisas, assim, muda no meio da noite, são coisas complicadas, né? Quais foram os preparativos para o furacão? Quer dizer, vocês vieram para cá com essa ameaça, já virou categoria 4, 3, aí vira tropical, aí volta para furacão. Como que tá isso? Como que vocês estão lidando? Então, na verdade, assim, a gente está em muita reunião, todos os dias praticamente. Eu estou indo tanto nas reuniões de chefe de equipe como nas reuniões de missão, né? E eles vão dando para a gente os updates, então eles falam, não, vocês fiquem tranquilos, não tem problema, o furacão deve chegar mais fraco, mas vai chegar. Então, assim, temos um problema de cocheira, né? Assim, como foi divulgado, o lugar dos grooms não ficou pronto, então né, tivemos que acomodar todos eles. Não foi fácil, são mais de 20 grooms, a gente teve que ir lá. Os primeiros 2, 3 dias a gente passou, eu pelo menos, passei por conta disso, de acomodar não só os nossos grooms, como das outras modalidades do adestramento, ajudando. O Ronaldo, tem que falar que o Ronaldo foi espetacular como presidente, acompanhou tudo o tempo inteiro, seja acomodação de tratador, de cavaleiro, para resolver tudo dos cavalos, realmente fantástico. E só que ao mesmo tempo com um pouquinho de paciência, porque está tudo muito bacana, mas algumas coisas não ficaram prontas a tempo. Então também não adianta a gente só reclamar, a gente tem que cooperar um pouquinho com a organização. E aí assim, primeiro mudaram os cavalos que estavam na Pirobê, porque eles estavam com problema de arejar lá dentro, eles tinham uma série de problemas. E o Enduro competia primeiro. Aí depois a gente conseguiu que mudasse os cavalos da Piroá, que eram os nossos. Ontem à noite viemos aqui para as Cocheiras 6. Então, assim, reunião traz reunião, resolvendo essas coisas, assim, é uma organização muito grande, são 7 disciplinas, 800 cavalos, isso quer dizer 800 grooms, 800 cavaleiros, mas todos os, né, treinadores, partners, é muito grande. Então, é uma experiência muito boa para todos os nossos cavaleiros, para todo mundo que veio, né, conseguir que tudo se resolvesse. Tudo é longe, como você viu aqui. A gente caminha bastante, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, com relação à estratégia de equipe, né? Como que as equipes e como o Brasil escolhem quem vai entrar primeiro? O que vocês pensam? Como que é fazer essa estratégia? Também imagino que é antecipando a estratégia dos outros. Na verdade é assim, Roberta, as pessoas precisam entender um pouquinho, às vezes falam assim, tal equipe fez tal coisa, mas nós não somos a equipe da Alemanha, a gente não veio disputar a medalha, então a gente precisa jogar as nossas cartas, né? Então, qual foi a nossa jogada? Apresentar bem o primeiro dia, botar 2 cavalos muito seguros para fechar a equipe. Então, fechar a equipe bem no primeiro dia, fechar a equipe bem no segundo dia. A gente esperava de todos eles, porque todos eles, como eu volto a dizer, todos eles tinham condição de fazer pelo menos 67%. Está muito quente, não está fácil. Baixaram um pouquinho, mas o que a gente leva é sempre uma experiência enorme e
sabe, coisas para trabalhar, novas metas. Mas assim, às vezes o pessoal fala, mas a Alemanha deixou os 2 últimos para depois, ou, nossa estratégia é diferente. Nós não estamos disputando medalha, a gente precisa ter assim, segurança e calma e fechar os 2 dias bem. Então nós botamos, essa foi a estratégia de fechar a equipe. E no final das contas todo mundo, assim, existe uma falsa ilusão de que no segundo dia a nota aumenta. Não é que aumenta, é porque muitas equipes, as que disputam medalha, colocam seus melhores de repente no segundo dia. Então as notas são mais altas porque o desempenho é maior, não porque o juiz dá mais nota. Então, às vezes as pessoas ficam um pouquinho sem entender, acham que os melhores da equipe têm necessariamente que entrar por último, e não é isso, né? Então, é importante, eu acho que até para os nossos cavaleiros aprenderem que precisa seguir. Se você fala, o melhor cavaleiro tem que entrar por último, a gente já fala, então eu quero entrar no segundo dia, eu também queria. Mas tem que pensar numa estratégia, tem que pensar sempre como equipe. Eu acho que nossa equipe se comportou muito bem, está crescendo muito, estiveram muito unidos. Os tratadores foram fantásticos, não está fácil para eles e eles foram fantásticos. Tá muito quente. Só mudando um pouquinho de assunto, mas para terminar agora, cabeça no Pan-Americano, né? Na Argentina, Pan. Qual é o cronograma? Nós acabamos de soltar hoje a equipe que vai para a Argentina. Nós resolvemos fazer uma long list. Dessa long list tem os que seriam os titulares e os reservas, mas a gente soltou uma long list de 8. Chegando no Brasil, eles têm até dia 20, 21 para confirmar o interesse de participar na equipe. Chegando lá, a gente vai conversar, avaliar. Infelizmente, a gente sabe que nós estamos numa crise econômica e política enorme no Brasil. Não tem como não refletir no esporte, ainda mais no adestramento. Infelizmente, nossa modalidade ela não é grande, não é reconhecida, assim, né? E então, a gente vai reavaliar. Nós estamos sem uma seletiva final, né? Infelizmente, não tem patrocinador para fazer mais CDI. Mas nós vamos com a seletiva que a gente teve, a gente vai reavaliar esses 8 para decidir... São 8 e define quando? Chegando no Brasil. Até dia 21 eles têm que até 21 de setembro eles têm que me confirmar o interesse, saiu no site hoje, foi feito agora 11 horas da manhã, depois da reunião de chefe de missão. Até dia 21 eles confirmam o interesse e aí a gente dá uma avaliada em todos os cavalos e conversa sobre estratégias e formas de chegar e tudo. A gente já está com o nosso despachante trabalhando para ver custos. E se Deus quiser, a meta lá, são todos small tour e a meta é chegar lá nos 70% pelo menos e ganhar a medalha de ouro, como foi na última edição.